Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos retornar então aos estudos. A aula de hoje vai ser características do fluxo energético. Bom, gente, para a gente retomar esse estudo, a gente precisa dar uma relembrada, porque já está um tempinho que a gente não estuda. Então, primeiramente, gente, a gente começar a entender relembrar o que é um ecossistema, porque já foi passado para vocês. Então, o ecossistema é o sistema da casa, mas o que determina? Que é uma unidade natural que compreende o conjunto das interações estabelecidas entre os seres vivos, né, que é o meio biótico, que é a parte viva, de uma comunidade entre si e com o meio abiótico, que é o meio físico e químico do ambiente. Então, o que vai acontecer? Esses dois meios vão estar sempre interagindo. E essas interações, como elas são diferenciadas, elas vão fazer com que haja variações também de ecossistema. Gente, esses componentes, né, a gente vai estudar um por um, só que vamos começar pela parte viva. Então, os componentes bióticos do ecossistema serão sempre os produtores, consumidores e decompositores. Como é que é a função deles? Vamos lá. Então, você tem lá o produtor. Quem são os produtores? São seres autótrofos, né? Eles produzem o seu próprio alimento, ou pela fotossíntese, né, pela síntese da luz, eles captam energia luminosa, mais gás carbônico e água e transformam em quê? Em glicose, né? Que é a cápsula proteica onde está guardada a energia que foi captada pela luz. Ou através da quimiossíntese, que são reações químicas, que também vai ser produzido glicose. Só que essas reações elas vão ser feitas por seres unicelulares, tá? Principalmente bactérias, que vai ou usar enxofre, ou usar nitrogênio, ou usar ferro e vai conseguir obter a energia necessária. Na fotossíntese, gente, os seres que a gente encontra são de predominância maior de vegetais, porque lembra, tem que ter o pigmento verde, que é a clorofila, para a obtenção de energia. Outros seres também existem na Terra, só que são seres unicelulares, tá? Não é de grande predominância, que são bactérias, cianofícias e alguns tipos de protozoário. Mas a maior predominância realmente são dos vegetais, tá? O que vai acontecer? Esses seres agora concentram essa energia, né, em seus corpos, em forma de glicose, e vai transferir para quem? Para os consumidores, né? Quem são os consumidores? Seres heterótrofos. Esses seres, gente, como eles não conseguem produzir energia, precisa obter de quem? Ou de outro consumidor, ou, logicamente, dos produtores. O que vai acontecer? Quando os consumidores falecem, há necessidade de reciclagem, ou seja, não só quando falece, mas quando cai um pedacinho de um cabelo, ou de uma pena, ou os ovos, a casca do ovo, ou seja, alguma coisa que sobrou deles, né, que eles não estão mais utilizando, e o próprio corpo em si, quando eles vêm a falecer. O que vai acontecer? Entra agora um ser extremamente importante para o planeta também, que são os decompositores. O que eles vão fazer? São fungos e bactérias. Eles vão reciclar essa matéria. Então, como os corpos, né, são moléculas muito grandes, eles vão quebrar essas moléculas e transformá-las novamente menores, e elas vão voltar para o solo, em forma de quê? De adubo, né? A gente sempre, eu falo adubo para vocês poderem absorver melhor o conhecimento. Então, volta de novo para o solo. E quem é que vai absorver de novo? Os produtores. Então, o que vai acontecer? Os decompositores fazem com que ocorra uma reciclagem, retorna, né? Produtor, consumidor, decompositor, retorna de novo. Então, você cria um ciclo fechado. Mas, logicamente, gente, os produtores também, às vezes, perdem um galho, a flor cai no chão, sobra alguma coisa deles também, ou eles, lógico, vêm a falecer. Então, eles também sofrem decomposição. Então, todos vão sofrer decomposição, tanto produtores quanto consumidores. Mas a gente tem uma sequência, né? Como eu falei para vocês, o produtor sintetiza energia, transporta para os consumidores, e depois o decompositor retorna, o produtor absorve de novo do solo os nutrientes que foram eliminados pelos decompositores, foram degradados pelos decompositores, e novamente continua o ciclo. Então, vira um ciclo fechado, tá? Que é o famoso símbolo da reciclagem, tá bem? Então, isso aqui é para a gente relembrar que já foi passado para vocês.
que vai acontecer? Como é que ocorre mesmo essa transferência de energia? Pela cadeia alimentar, né? Então, você tem o produtor, que vai ser o primeiro nível trófico, transfere energia para o segundo nível trófico, que vai ser sempre o consumidor primário. Depois vem o terceiro nível trófico, que é um consumidor secundário. Depois vem o quarto nível trófico, que é o consumidor terciário, e os decompositores. Nessa cadeia, gente, foi colocado o decompositor no final, né? No final dela, ou seja, quando veio a falecer o consumidor terciário, que é o quarto nível trófico. Mas, gente, lembrando sempre, o decompositor ele pode aparecer em qualquer momento, tá? O produtor veio a falecer, perdeu um pedacinho, e assim por diante, todos esses seres, tá? Então, ele sempre vai entrar. Mas onde o decompositor entrar, lógico, ele entra na cadeia e ele também vai ter um título. No caso aqui, ficou no quinto. Por quê? Porque ele se alimentou de um quarto e assim por diante, tá? Então, sempre entender esse fluxo, tá? Esse é um fluxo de energia, é transferência de energia, tá bem? Quando você junta várias cadeias, porque na verdade um ecossistema não tem uma cadeia só, você tem várias, né? Várias, e elas se interligam, né? Como vocês podem ver aqui. Isso vai formar a famosa teia alimentar. Aqui a gente vê os exemplos brasileiros, né? Você tem uma onça, um porquinho, que é o queixada, né? Você tem o queixada, o cateto, né? São os porcos do Brasil. Você tem um gabazinho, a galinha introduzida, mas tudo bem, foi colocado aqui, o tatu é nosso. Então, o que você percebe? Você tem uma transferência de energia. Começa aqui pelos produtores, né? Você tem mais de um exemplo, você tem uma plantinha, deve ser uma gramínea, uma fruta e um galinho de uma ebaúba. O que vai acontecer? E aqui também, uma madeirinha. Então, o que vai acontecer? Existe a transferência, né? Que nem aqui, você tem o fruto que alimentou o gambá, que alimentou a onça. Porque a onça sempre vai ser topo de cadeia, vocês podem perceber, ela sempre vai ser a última. A onça, a cobra, são sempre topos de cadeia. Então, esse emaranhado, gente, você vai ter o quê? Transferência de energia, sempre transferência de energia, tá bem? Bom, vamos agora começar a entender como é realmente essa transferência de energia. Bom, gente, você vai ter que nós chamamos de fluxo energético. Então, você tem o meio físico, meio energético e a matéria. Vamos começar a entender a energia, né? Então, esse fluxo energético, vocês podem perceber, começa aqui, né, nos vegetais, né, depois da fotossíntese, ela está em grande concentração, né, você está vendo aqui a base? E ela vai passando para toda a cadeia militar e ela vai diminuindo, ou seja, o fluxo energético, ele é unidirecional, tá? Ele tem uma direção só, ele sempre vai para frente, ele não volta, então ele não vai ser cíclico, então ele vai então ser acíclico, por quê? Porque ele se perde, vai transferir de energia, os seres vão usando e o resto que não usar vai se perdendo, né? Que nem aqui, ó, se perdeu em forma de quê? Principalmente de calor, tá? Quando vocês esquentam, gente, e essa energia que vocês estão liberando, ela é perdida. Então, você tem que novamente absorver energia. Então, você perde na parte metabólica, na liberação de energia, ou quando você falece, transfere para outro ser, lógico, né? Mas a nível energético, então ela sempre vai ser transferida, ela vai ser decrescente, ela vai diminuindo, e unidirecional e acíclica, não é cíclica, ou seja, ela não retorna, tá? Então, fluxo de energia unidirecional se perde para o meio, ou ela se perde por si só, sendo decrescente e acíclica, sendo transferido 10%. Eu já vou explicar direitinho isso para vocês dos 10%. A matéria ela é cíclica, né? É o exemplo que eu falei para vocês. Tudo na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Ela sempre vai sendo transformada, tá? Ela vai sempre passar pelos seres, depois retorna, depois da decomposição, volta para o solo, as plantas absorvem, transfere para os consumidores e assim por diante. É sempre um ciclo, tá? Então, a matéria é cíclica, ela nunca se perde, a energia sim, tá? Como é que a gente pode perceber isso? Vamos ver aqui nesse exemplo bem interessante. Então, vamos ver uma vaquinha, né? Ela está lá pastando, então ela absorve 100% do capim, tá bem? No trato intestinal dela, o que vai acontecer? 60% do que ela digeriu, tá? Ela vai utilizar. O restante dos 40% ela elimina, tá? Como? Ou em bula alimentar,
né, que a gente chama de modo mais simples, é as fezes, ou pela urina. Então, ela é excreta, ela não precisa disso. Então, olha que interessante. Se 100%, 40% ela já jogou fora. Opa! E 60% ela vai utilizar, tá? Desse 60% de energia que ela absorveu, tá? Ela vai perder 50%. Mas como é que perde? Ela simplesmente é assim, gente. Aqui está perdas na respiração. A respiração, gente, por que nós respiramos? Lógico, para obter oxigênio. Mas por que você precisa desse oxigênio? Porque esse oxigênio, gente, ele vai, quando você inspira, você pega esse oxigênio e ele vai ser transportado, né, pelas hemácias, né, até chegar nos seus tecidos. E lá leva o oxigênio. Esse oxigênio penetra dentro das células e ele quebra, tá? Principalmente as glicose e outros elementos que para obtenção de energia. Então ele quebra, tá? O oxigênio oxida dentro de você, que nem o ferro, né? Aquilo que a gente vê às vezes na barra de ferro sendo corroído é o que acontece conosco, né? Que é a oxidação. Então o que vai acontecer? Ele vai quebrar e libera energia. Essa energia, gente, ela sai ou em forma de calor, tá? Ela sai em forma de calor, ou ele já usa para o que ele precisa fazer, né? Ele vai precisar usar para movimento, usar para reciclagem, assim, ou seja, qualquer atividade metabólica que ele precisa naquele momento. E o resto ele vai absorver no sentido de retenção, ele só retém 10%, tá? E esses 10% é o que vai ser transferido posteriormente, se esse ser vier, logicamente, ele só transfere, vier a falecer, no caso da cadeia alimentar, né? Você tem um animal de primeiro nível trófico, segundo nível trófico, e ele transfere para o terceiro, ele vai ser 10%. Bom, isso a gente vai explicar melhorzinho na frente. Mas o que vocês precisam entender é isso daqui, tá? Que, vamos voltar aqui um pouquinho, que o fluxo de energia sempre vai ser unidirecional, tá? Ele se perde por meio, ou ele já usa para meio metabólico dele, sendo decrescente, que é decrescente, ele vai se perdendo, ele cresce, começa em uma grande quantidade, vai diminuindo, e ele é acíclico, ele não volta, não retorna, tá? E a matéria não, ela é cíclica, ela retorna porque é reciclada, tá? E sempre lembrando, vai reter apenas 10%, tá? Dessa energia toda absorvida. Tudo bem? Gente, espero ter explicado direitinho para vocês. Eu sei que é uma matéria nova, que vocês estão se adaptando, mas é interessante e vai ser importante para vocês aprenderem a buscar as informações e saber estudar por si só, tá bem? Tudo de bom para vocês. A gente se vê mais tarde, na semana que vem. E essa semana também tem uma atividade que eu vou deixar para vocês no Word, tem um texto falando sobre isso. E vocês agora vão fazer as atividades e me entregar, tá bem? Tudo de bom para vocês.